Mas, de toda sorte, sobre um caso que aconteça quando 33 milhões de eleitores estão na urnas com 102 candidatos e que já foi judicializado, segundo os senhores mesmos informam, a Sônia acabou de dar notícia, a Justiça Eleitoral tem prazos curtíssimos e será dada a resposta. Aconteceu aqui na capital, que o senhor citou? Na capital? Em relação ao PCC? Não, teve o salve, houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma na eleição. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato em que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Em última instância, senhores generais 4 estrelas, vocês são os guardiões da nossa Constituição. Na falta de supremos que alvejam e rasgam a nossa Constituição, os senhores são a garantia da lei e da ordem. E nós contamos com os senhores. Há 29 dias, pessoas, milhares, milhões de pessoas estão nas portas dos quartéis generais pedindo, clamando SOS, Save Our Souls, salve as nossas almas. Estão pedindo aos senhores, salve as nossas almas, generais 4 estrelas. O empresário e influenciador Pablo Marçal, que foi candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, foi indiciado pela Polícia Federal pelo crime de uso de documento falso. O indiciamento ocorreu após a divulgação de um laudo médico que associava o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, ao consumo de drogas 2 dias antes do primeiro turno das eleições. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 31 de janeiro de 2025. São 8 horas da manhã. O ex-coach paulista Pablo Marçal e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acabam de ser informados pela Justiça Eleitoral de que serão punidos por crimes que cometeram na campanha do ano passado, a campanha para prefeito da capital paulista, na verdade uma campanha em todo o país. Na reta final da eleição para prefeito de São Paulo, ano passado, o ex-coach e o candidato a prefeito Pablo Marçal forjou um laudo falso contra Guilherme Boulos, dizendo que o psolista teria sido internado por uso de drogas. No dia da eleição em segundo turno na capital paulista, o governador do estado de São Paulo acusou Boulos de ser apoiado pelo PCC. No mesmo dia, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, mandou a Tarcísio o recado de que ele não ficará impune. Todavia, setores da imprensa e o próprio governador acreditam em bolsonarismo moderado e trataram de dizer que Tarcísio vai ficar impune. O governador de São Paulo e o ex-coach já fazem planos para 2026. Ambos acreditam que a Justiça Eleitoral não os incomodará. Porém, o episódio da cassação de Carla Zambelli ontem pelo TRE de São Paulo mostra que não é bem assim. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Pedimos a você também que considere fazer uma doação ao blog da Cidadania, que, como você sabe, em 6 anos de atuação, jamais cobrou doações do seu público. Mas agora estamos evoluindo, estamos crescendo, o canal está crescendo bastante, precisamos atualizar equipamentos, contratar pessoal para ajudar e contamos com o seu apoio, se for de seu entendimento e possibilidade. E vamos em frente. Minha amiga, meu amigo, deputados bolsonaristas enviam ao rei da Espanha manifestação de apoio a Oswaldo Eustáquio. Esse é só um episódio para mostrar a Carla Zambelli como desenvolta, cara dura, cara de pau, que não acredita no cumprimento da lei, que se acha acima da lei. Nesse caso aí, deputados do Partido Bolsonaro, o PL, enviaram essa manifestação ao rei da Espanha, que é um progressista, não nos esqueçamos, pedindo, minha amiga, meu amigo,
para que o bolsonarista Oswaldo Eustáquio não seja deportado para o Brasil. Na verdade, ele acaba de escrever um livro afrontando a justiça brasileira sob o título de Prenda-me se for capaz. Muito bem. Quem é que assina isso em primeiro lugar? O bolsonarista, esse aqui você já conhece, figura lamentável, né? Quem encabeça essa lista? Olha ela aqui, Carla Zambelli. Né? Marçal divulga laudo falso contra Boulos com assinatura forjada de médico que já morreu. O Tarcísio diz, sem apresentar provas, que o PCC orientou voto em Boulos. Esses crimes, agora, os que os cometeram foram avisados de que não vão ficar impunes. Veja, eles estão sambando aí, né? A Carla Zambelli encabeçando aquele manifesto pela impunidade do foragido da justiça, os deputados da Lespe preparando para dar um belo aumento para o Tarcísio, às nossas custas, o PRTB de Marçal tenta tirar prefeito bolsonarista do partido Tarcísio para concorrer contra o governador em 2026, o TRE São Paulo caça o mandato ontem à noite de Carla Zambelli por desinformação eleitoral. E aí, toda essa movimentação do Marçal, do Tarcísio, achando que já era, que acabou, tudo isso cai por terra, porque essa cassação é um ato de aviso aos que acham que a justiça eleitoral está parada e não está. Na verdade, cassou Bolsonaro. O que é caçar uma Zambelli ou um Tarcísio para quem cassou um Bolsonaro, né? Para quem tornou um Bolsonaro inelegível? Agora você vai ter um novo desdobramento desse caso. Vamos em frente. A Carla Zambelli teve o mandato cassado sob a acusação de abuso da liberdade de expressão ao compartilhar notícias falsas e pregar golpe na eleição de 2022. O TRE do Estado de São Paulo cassou o mandato da Carla Zambelli por disseminar conteúdos falsos que buscaram minar a confiança no sistema eleitoral e também por pedir golpe, como você viu. Mas não é só isso. O presidente do TRE, logo após a eleição do ano passado, ele minimizou o crime eleitoral do Tarcísio, que você viu aí, dizendo que comparou a fala criminosa de Tarcísio de Freitas apenas jogadas de um prédio, como recolher, né? Dizendo que é impossível tal julgar o Tarcísio por ter dito no dia da eleição que o Boulos era apoiado pelo PCC. Ora bolas, quer dizer que o fato de o sujeito ir lá e proferir uma mentira não é suficiente para tomar providências contra ele? Isso é porque foi um trabalho da Folha de São Paulo, que é o jornal que apoia o Tarcísio de Freitas para disputar a presidência da República. Diz que ele é o bolsonarismo moderado. Então, se for moderado para a Folha de São Paulo, o bolsonarismo, tudo bem. Mas o fato é que não é bem assim. O presidente do PRTB disparou vídeo de Marçal em tom de campanha ao Planalto, inclusive contando com isso, com a impunidade. O Tarcísio já falou que vai disputar a reeleição ao governo de São Paulo em 2026. Será que ele vai conseguir? Vamos entender. A Carmen Lúcia disse no dia da eleição, logo após, horas após a fraude impressionante de Tarcísio de Freitas, que parou o país, né? O Brasil parou para a eleição municipal ocorrendo no país inteiro. E esse caso aqui em São Paulo parou o Brasil, todo mundo ficou olhando para São Paulo
Mas o cara foi lá no dia da eleição, com todo mundo votando, o aliado do Nunes, e o próprio Nunes, não é? Ele também está envolvido nisso, que é o prefeito de São Paulo, mentindo, caluniando o outro candidato enquanto os eleitores votavam. Na verdade, eu digo para você, aos 65 anos, incontáveis eleições nas costas, eu nunca vi alguém ter a coragem de fazer o que esse homem fez. Mas vamos em frente. Os ministros do TSE, naquele mesmo dia, outros ministros do TSE que estão lá e sobre os quais nós vamos falar, eles se disseram perplexos com a insinuação do Tarcísio sobre o Boulos. Perplexos foi o tema. E a composição, hoje, do Tribunal Superior Eleitoral é muito importante após a decisão da Carla Zambelli, que foi cassada em primeira instância na Justiça Eleitoral de São Paulo, mas que já vai fazer apelação ao TSE, e ela conta com o seguinte: ano passado houve uma mudança no TSE, o Alexandre de Moraes deixou de ser o presidente, a Carmen Lúcia se tornou presidente, Cássio Nunes Marques, o indicado por Bolsonaro ao STF, se tornou presidente do TSE, não é? E o Mendonça, o terrivelmente evangélico, também se tornou ministro do TSE. Depois, além de tudo, você tem Maria Isabel Galotti Rodrigues, que é tida como conservadora. Na eleição de 2022, ela andou passando pano para Bolsonaro. Porém, nós temos 3 outros ministros do TSE, né, que são considerados progressistas. Então, o placar no TSE é o seguinte: você tem de conservadores Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Maria Isabel Galotti Rodrigues. São 3. A Carmen Lúcia está no time do Alexandre de Moraes e no time anti-golpismo. Também Antônio Carlos Ferreira, ele substituiu um ministro conservador que tinha no TSE e virou o placar, porque Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto e André Ramos Tavares são considerados progressistas. Então, o Antônio Carlos Ferreira substituiu um ministro progressista e agora há uma maioria progressista no TSE que deve julgar o recurso de Carla Zambelli. Ou seja, a Carla Zambelli pode ir dando adeus ao mandato dela. Seja como for, esse novo ministro de esquerda, como é que é o nome dele? É Carlos Ferreira, que você vê aqui na foto. Ele chega ao TSE e é considerado de esquerda, com viés de esquerda, né? Então formou-se de novo uma maioria de esquerda no TSE. Mas seja como for, vamos supor, porque em 2026 o Nunes Marques vai, em setembro de 2026, né, durante a eleição presidencial, Nunes Marques, que é vice-presidente do TSE, vai assumir a presidência. E deve haver uma outra dança das cadeiras, não se sabe como vai ficar a maioria ainda em 2026, porque tem outros ministros, outros juízes do Tribunal Superior Eleitoral que vão ser mudados até 2026. Mas, seja como for, uma coisa a gente tem que entender. Neste país, tudo termina no Supremo Tribunal Federal. A gente tem que entender o seguinte: você tem vários tribunais superiores. Você tem o Superior Tribunal Militar, você tem o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, e você tem o Tribunal Superior Eleitoral, que é o da Justiça Eleitoral.
todos eles se dizem superiores, mas não supremos. Supremo só tem um, que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem, neste país, para que todos entendam, a última palavra sobre tudo, minha amiga, meu amigo. Tudo termina no Supremo. Tanto você vê uma matéria aqui, ministros suspendem, em matéria do próprio STF, ministros suspendem entendimento do TSE que limitava efeito suspensivo em recurso eleitoral. Não tem nada a ver com o assunto esse recurso eleitoral, mas tem com o assunto que o STF suspende medida do TSE, modifica. Então o TSE pode tomar a decisão que for sobre qualquer coisa, pode absolver, pode condenar, pode mudar a jurisprudência, pode fazer o que ele quiser. Quem vai decidir, por último, o que vai acontecer é o STF, que está em muito boas mãos. Além disso, minha amiga, meu amigo, o Marçal, em dezembro, foi indiciado pela Polícia Federal por uso de documento falso. É um dos processos que ele tem, mas esse é grave e ele vai ser processado na Justiça Comum por isso. E você veja, a Carla Zambelli ainda tem não só o caso da perseguição armada a um eleitor de Lula no dia do segundo turno em 2022, que é um caso menor, ela tem a falsificação de uma ordem de prisão contra o Alexandre de Moraes no Conselho Nacional de Justiça. E ela já é ré no Supremo por esse caso. Isso aqui da cadeia. Tem mais ainda, não é? Parlamentares, como você viu no início da edição, parlamentares bolsonaristas escreveram carta para o rei da Espanha para não extraditar um foragido bolsonarista que está na Espanha. É uma carta encabeçada pela Carla Zambelli, e esses mesmos parlamentares estão revoltados com a perseguição a Carla Zambelli. Você vê que coisa bela, não é? A solidariedade a essa criatura intragável. Muito bem, mas isso é porque a cassação de Zambelli pode levar mais deputados do PL a perder o mandato. Então, minha amiga, meu amigo, não haverá impunidade nesse país. Nem para Bolsonaro, nem para Tarcísio e muito menos para Pablo Marçal. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.